estive conversando com o Ronaldo Edson terça-feira, a gente fez uma reunião para falar sobre o Teleférico de Aracaju, né? E aí falou algumas coisas. E Ronaldo falou uma coisa que me deixou muito pensativo, né? Ele disse o seguinte, que nós não estávamos preparados espiritualmente para o que vinha. E o lado contrário se preparou muito para o que eles tinham de objetivo, né? E eu fui analisando e vendo, né? Eu acho que foi Manuel que botou esse versículo lá de Mateus, sobre a igreja de Cristo, né? Na segunda ou na terça-feira também. E eu vejo que Ronaldo estava certo, né? Eu acho que a gente ficou muito passivo, né? Nós deixamos nas mãos dos homens algo que era espiritual. Então, ficou 4 anos na mão de homens, a gente achando que os homens iriam resolver algo que é no nível espiritual. Você está falando assim, que depende de nós criar essa situação e fazer com que ela se torne realidade, não só nas nossas vidas, como na vida do nosso país. E a gente ficou passivo, né? Deixou na mão de um homem toda a nossa esperança, a esperança de uma nação, né? Tiramos das mãos de Deus, das mãos de Cristo. E eu acho que por isso hoje nós estamos sofrendo pouco, né? O Brasil sofrendo pouco. Não creio que a Igreja de Cristo vá sofrer, né? Talvez eu vá falar algumas coisas aqui, eu vou fazer até como o Ronaldo fala, né? Se eu estiver falando muita besteira, vocês mandam eu calar a boca, e eu calo a boca, não tem problema não. Se vocês não concordarem, pode falar também, não tem problema. Olha, não estou concordando, Paulo, você está viajando muito. Porque de vez em quando eu paro para viajar, realmente, em espírito, e ver o que o Espírito Santo quer realmente, da sua igreja, da verdadeira igreja, né? Esses pastores que aparecem aí na mídia e falam, essa não é a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo está lá em Mateus 16. Ela é baseada na revelação que Jesus é o Cristo, filho de Elion. E é nisso que nós estamos baseados. Essa é a nossa alicerce. É isso que você falou, seu. Nosso alicerce é esse, né? E o Espírito Santo vem nos revelando quem é Cristo Jesus, né? Qual é a figura dele? Quem ele representa? Como ele representa o Pai? Elion, né? Ele mesmo falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se eu conheço a Cristo Jesus, eu estou conhecendo ao Pai e ao Elion. Eles têm a mesma personalidade, eles têm o mesmo caráter e eles têm o mesmo objetivo. Então, o Espírito Santo está nos levando a isso. Né? É interessante que lá, Jesus fala uma coisa bem interessante que me chamou muita atenção e que a gente tem que colocar em prática, né? É que também Paulo Edson e Ronaldo fala sempre, né? Declarar, sermos um nessas declarações, né? Não ficarmos só observando e lendo, mas declarando. Mesmo que a gente não creia no momento, mas vamos falar aquilo que Deus está falando, porque isso vai ser criado. Todas as coisas são criadas pela palavra, pelo falar. E Mateus, Jesus lá em Mateus revela isso aqui, né? Eu vou ler para a gente ter uma ideia e depois a gente discute um pouco. É Mateus 16, né? Eu vou ler a partir do versículo 17. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Borjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo
porque tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante, Jesus disse, ó, Pedro, isso que você falou, que eu sou o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, é a base da minha igreja. É a base daquilo que nós estamos crendo, né? É a base daquilo que nós estamos caminhando desde 2021, né, que a gente vem fazendo isso online. Essa é a base. Cristo Jesus, né? O corpo de Cristo muito membrado, e nós declararmos que somos parte desse corpo e que temos a autoridade de Cristo aqui na Terra. E aí Jesus fala, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ela quem? A verdadeira igreja. Né? Por que as portas do inferno estão prevalecendo contra as igrejas aí fora? Porque elas não são a verdadeira igreja, não são a igreja de Cristo Jesus. Eles podem orar à vontade, todas as igrejas do Brasil se reunir, orar à vontade, jejuar, fazer penitência, né? Fazer feito o versículo lá, né? Se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Não vai adiantar, gente, porque essa igreja que está aí não é a verdadeira igreja de Cristo. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Os que creem em Cristo Jesus, os que creem realmente no corpo muito membrado, dos que declaram isso. Toda mudança vai ocorrer através de nós. Parece que eu sou meio prepotente, né? Eu vou fazer feito Ronaldo. Vou ficar meio prepotente aqui e dizer que afirmar que um grupo pequeno desse vai transformar o Brasil, transformar o mundo. Vai sim, gente. Se nós crermos e declararmos, Jesus garantiu para mim que as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa revelação. Amém. De maneira. Então, se as portas do inferno estão prevalecendo na nossa nação, é porque a igreja não está sendo manifesta, ou nós estamos sendo omissos. É isso que o Ronaldo falou terça-feira para mim, e foi isso que me chocou bastante. Ele disse, Paulo, a gente passou 4 anos sem se preparar, achando que estava tudo bem. E o outro lado se preparou muito bem para nos destruir. E realmente é. Ele tem razão. Só que Cristo Jesus me falou e me prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa palavra, sobre a revelação, sobre a rocha, sobre ele. Né? E ele ainda faz outra promessa muito grande ainda depois. Ele continua, né? E te darei as chaves do reino dos céus. A igreja de Cristo Jesus tem em suas mãos a chave do reino dos céus. E sabe qual o poder que ela tem? Veja só. E tudo que é ligares na terra será ligado no céu. Gente, isso é tremendo. Se a gente conseguir tirar isso da nossa mente e levar isso para o nosso coração, nada nos é impossível. A gente vai declarar, ó, haja justiça, como o Paulo Edson está falando, eu acho maravilhoso. Eu não só leio, Paulo, e na mente, eu leio em voz alta, porque isso tem que ser ouvido no mundo espiritual. Nós temos que declarar isso. Eu trago justiça, eu declaro justiça, e a justiça vai ser feita. Mesmo que a gente não esteja vendo essa justiça sendo feita, ela vai se manifestar. Bem. Porque nós somos seres criadores. Nós somos Elohims, né? Como o Ibon falava. E aí ele ainda fala outra coisa, viu? E tudo que é desligares na terra será desligado no céu. Gente, a autoridade dessa igreja é tremenda. Somos essa igreja, nós fazemos parte dessa igreja verdadeira de Cristo. Porque nós estamos na base dela. Amém. Né? Então, isso é tremendo. Se eu estou orando, pedindo que o Espírito Santo tire isso da minha mente e escreva essa palavra em meu coração, para que eu possa declarar ela todo dia.
Já pensou todo dia a gente levantar, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é de Cristo. Haja justiça em nossa nação. Todo dia, todos nós levantarmos e falarmos isso, isso vai ser criado no mundo espiritual. E a palavra não volta vazia. Para que ela foi declarada, ela vai se manifestar. Porque nós estamos ligando na terra para que isso seja ligado no céu. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós, sobre a nossa nação. Eu não tenho medo de Lula, não. Nem do que ele está fazendo, nem do que ele pode fazer, nem desses ministros aí do Supremo Tribunal Federal. Porque eles vão se submeter à autoridade e ao reino de Cristo. À justiça no reino de Cristo. Porque nós vamos fazer com que eles se submetam a isso. Né? Aí você diz, puxa vida, Paulo, é muita viagem na maionese, né? Realmente é. Mas essa é a verdade. É isso que a Bíblia fala. E é isso que nós temos que crer. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E a promessa de Jesus, isso foi quem falou, foi Jesus, não foi os apóstolos. O próprio Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, e tudo que nós falarmos na terra será ligado no céu. E o que a gente desligar da terra será desligado no céu. Gente, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é sobrenatural. Agora, isso tem que sair da nossa mente, do nosso intelecto, isso tem que sair da letra da Bíblia e ser escrito em nossos corações. Aí eu perguntei, né? Mas como é que eu faço isso? Ele disse, declarando todo dia. O pessoal não fala que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, né? E uma verdade contada 1000 vezes se torna uma verdade mais verdade ainda, então, né? Porque essa é a verdade. Então, todo dia eu vou declarar isso. Enquanto eu viver, eu vou declarar. E eu creio que isso acontece, né? E isso vai começar acontecendo na nossa comunidade, no nosso grupo. Eu falo para vocês, com certeza eu tenho convicção disso, não temos que temer nada desse governo. Eles não vão poder nos atingir, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. E nós somos essa igreja. Vou declarar prosperidade. E eu creio que a prosperidade vai acontecer, independente desse governo corrupto, ou seja o que for. Ela vai ter que acontecer, porque nós somos criadores. Essas são as obras maiores. Né? Nós temos Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de nós. Né? Ele não só está conosco, nós fazemos parte dele. Nós somos parte de tudo e de todo o plano de Deus para a Terra. E para o Brasil também. Amém. Então, todas essas profecias que foram declaradas, nós temos que trazê-la à existência hoje. Amém. E trazer a justiça, trazer prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu não falo prosperidade financeira, né? Eu falo a proteção de Deus sobre as nossas vidas, né? É a prosperidade da saúde, prosperidade dos nossos filhos estarem bem e andando nos caminhos do Senhor, prosperidade de não faltar o alimento e aquilo que nós precisamos na nossa mesa. Isso é prosperidade, não só é a parte financeira. Então, essa proteção, eu não tenho dúvida que nós temos ela, porque nós somos a igreja de Cristo. E o inferno não vai prevalecer sobre nós, de maneira nenhuma. Não tem forças. E tudo que a gente ligar em concordância aqui na Terra será ligado no céu. Então, eu acho que a gente vai amadurecendo, estamos crescendo, e temos que declarar isso, né? Tudo que você achar que é pertinente, que está na Bíblia, que é a vontade de Deus, nós não vamos só ler e falar na mente, nós vamos declarar falando, né? Então, todas as vezes que eu vejo uma declaração de vocês aí, e eu concordo, e eu creio, e eu acredito que aquilo é a vontade do Pai, eu não só leio e falo amém na minha mente, não. Eu falo, eu
verbalizo aquilo para que o mundo espiritual escute e veja que eu estou com o meu irmão que está declarando aquilo. E aquilo é criado na terra e é ligado no céu. Então, é assim que a gente vai transformar nosso Brasil e as nossas vidas. Não precisamos temer nada, gente. Né? Olha, e através de nós, nossa nação vai ser abençoada. Né? Eu estava lendo, eu não sei se vocês querem que eu fale mais um pouquinho, se eu fazer feito o Ronaldo. Posso falar ou vocês querem falar? Fala aí. Eu vou deixar a barba crescer um pouquinho para ficar igual a Ronaldo agora. Porque a esposa do meu mesmo nome, Regiane, né? Vou deixar a barba crescer aqui. Contar de 1 até 3 também. Eu estava lendo a história de José, eu vi algumas coisas lá que são tremendas e são para nós. Olha, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, nos revelando quem é Cristo Jesus, nos revelando o Pai. E o Pai e o Filho também residem dentro de nós. Ele fala que nós somos a morada dele. Então, nós somos a verdadeira igreja de Cristo na Terra. Né? Então, onde eu vou, eu estou levando o Pai, estou levando o Filho e estou levando o Espírito Santo. É outra coisa que tem que ser escrita em nossos corações. E a gente tem que ver isso. E saber que nós somos autoridade. É como o Anselmo falou. E é onde os nossos pés pisarem, ali o Senhor nos dará. Porque nós vamos declarar a bênção da gente for. Onde nossos pés pisarem, vai ser abençoado. Eu vou ler aqui um pouquinho a parte de José para ver se eu consigo passar o que eu estou pensando aqui também. E viajando um pouquinho também nessa passagem aqui, né? Está lá em Gênesis 39, né? Fala de quando Potifar comprou José, né? A gente já sabe da história de José, né? Que ele foi vendido pelos irmãos. Então, é bem interessante o que eu estou vendo aqui e que isso nos representa em nós também, né? Eu vou ler a partir do versículo 1. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar, um eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado José. O Senhor, veja só o que o versículo 2 fala, do capítulo 39. E o Senhor estava com José. Veja só, independente de tudo, de todo o sofrimento que José estava, a Bíblia fala que Deus estava com José naquele momento que ele foi vendido para Potifar. A gente imaginar assim, parece até que José tinha sido abandonado, né? Não, Deus não poderia estar com José. José foi vendido pelos irmãos, estava sendo vendido como escravo no Egito, e a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Vou ler mais um pouquinho para vocês verem que coisa interessante. E o Senhor estava com José e foi varão próspero. O Senhor não só estava com José, como a Bíblia diz que José era próspero. Vai ter alguma coisa errada aí, né? Eu não quero essa prosperidade, não. Ser vendido como escravo no Egito, ser humilhado pelos irmãos, né? Não ter esperança de voltar a ver os pais, o pai e a mãe, né? E a Bíblia diz que José, sendo vendido para Potifar, ele estava com José e José era próspero. Vamos continuar. E estava na casa do seu senhor egípcio. José foi vendido e estava na casa de Potifar. E a Bíblia fala que José era próspero. Veja só o que aconteceu com José. E vendo, pois, do seu senhor, Potifar, que o Senhor estava com José e que tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. A Bíblia fala que
Potifar começou a observar José e viu que tudo que José fazia ou tocava prosperava. Potifar ficou, tem alguma coisa estranha nesse rapaz, né? Tudo que ele faz, tudo que ele toca, prospera. Versículo 4. José achou graça aos seus olhos, aos olhos de Potifar, que o servia, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Versículo 5. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio com amor, por amor de José. E abençoou o Senhor tudo o que tinha na casa e no campo. Vou ler novamente. Versículo 4. José achou graça aos olhos. José achou graça aos seus olhos, que o servia, e ele o pôs sobre a sua casa. A Bíblia diz que José achou graça aos olhos de Potifar, e Potifar entregou toda a responsabilidade da sua casa a José. Finanças, compra, tudo que tinha de responsabilidade na casa de Potifar, Potifar entregou a José. Ele não sabia mais nada sobre a casa dele. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa, sobre a mão de José, tudo que tinha prosperou. O Senhor abençoou a casa do egípcio. Aqui diz que Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José. E tudo que tinha na casa e no campo prosperou. É interessante ver que Potifar foi abençoado por Deus, não por ser Potifar ou por ser guarda que fala do capitão da guarda do egípcio, né? Mas por amor a José, Deus abençoou Potifar. Viu? Vai falar aqui. José tinha lá na prisão no Egito, né? Era próspero e Deus estava com José. E por amor a José, Deus abençoou Potifar em tudo. Foi próspero a sua casa e os seus campos. Então, por amor a uma pessoa, Deus prosperou Potifar. Por amor a José. Eu fico imaginando o que pode acontecer à nossa nação por amor que Deus tem a nós, o teu corpo multimembrado. Quantas bênçãos nós vamos transmitir para as pessoas, mesmo elas não sendo, como eu poderia dizer, fazendo parte da igreja multimembrada. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês a ideia disso daí. Né? O interessante é que Deus estava com José, mas Deus não estava em José. E hoje nós temos Deus em nós. Amém. Se quando José estava com Deus, Deus conseguia prosperar as pessoas por amor a José, imagine o que nós podemos fazer com Deus em nós, e não conosco. Deus dentro de nós. Né? Então, o que nós podemos fazer de bênção para as nações, para as pessoas, Deus nos usando através de nós, por amor a nós, Deus vai abençoar a nossa nação, Brasil. Não sei se vocês estão conseguindo raciocinar comigo isso aí. Então, é tremendo isso daí, né? É algo fantástico. E é interessante ver todo o processo que José passou, né? A esposa de Potifar tentou deitar com José, e José disse que não ia pecar contra Deus. José não disse que não ia pecar contra Potifar. Eu não vou fazer isso porque eu vou pecar contra o meu senhor, Potifar, não. Não vou fazer isso porque eu vou pecar contra
Meu Deus. E aí houve toda aquela mentira dela, né? E ele foi para o cárcere. E lá no cárcere aconteceu a mesma coisa. A Bíblia fala que José estava com Deus e que José era próspero na prisão. Novamente a mesma coisa, uma situação totalmente diferente. Se a gente continuar lendo a história, e fala a mesma coisa. José era próspero e José estava com Deus. E fala que o carcereiro viu prosperidade de José e entregou as chaves da prisão a José. E José quem tomava conta da prisão. E a prisão prosperava. Então, é essa a visão que eu tenho, né? Que aonde a gente for, nós vamos levar prosperidade. Aonde José estava, como José tinha a presença do pai junto dele, ele levava prosperidade. Ele emanava prosperidade para o local e a região que ele estava, né? E por amor a José, Deus fez Potifar prosperar. Então, por amor a nós, imagina o que Deus vai fazer por essa nação, pelo Brasil. Por amor a nós, corpo multimembrado dele, imagina o que Deus não vai fazer para o mundo, para a igreja, para as pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Né? Essa, eu creio que é a obra maior. Então, por amor a nós, Deus vai agir através de nós e levar prosperidade para as pessoas, para a nossa nação. E para onde a gente declarar prosperidade, vai haver prosperidade. Amém. E a gente vê que tudo que José fez prosperou, né? Ele chegou a ser o salvador do mundo na época, né? O celeiro dos alimentos foram através de José. Se não fosse José, o mundo teria morrido de fome. Né? As nações teriam morrido de fome. Então, José abençoou as nações. Né? Saiu de escravo, vendido no Egito, para abençoar as nações. Porque ele estava com Deus e Deus fazia ele prosperar. Né? Aí eu fico imaginando, se ele estando com Deus fez tudo isso, imagine Deus dentro dele. Como Deus hoje mora dentro de nós. Né? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo e residência do Pai. Então, por amor a nós, o Pai vai abençoar as nações. Né? E nós vamos declarar que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu, que a gente desligar na terra vai ser desligado no céu. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós. Nós vamos mudar essa nação. Não com as armas humanas, mas com as armas espirituais. Com a palavra, com a verdade, né? Então é isso. Acho que a gente tem que declarar bênção sobre a nação. Mesmo que a gente esteja vendo de justiça, vamos declarar justiça. Né? Lá em Mateus 5 fala o seguinte, né? Mateus 5, das bem-aventuranças. Ele fala, quem tem sede e fome de justiça vai ser saciado. Então é isso que a gente tem que declarar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu creio que nós temos sede, fome de justiça pela nossa nação. Né? Eu sei que a gente não concorda com o que está acontecendo, com essa injustiça total que está acontecendo. Eu sei que eles estão vibrando e achando que venceram. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu vejo que eles não venceram. Que nós é que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que eu vou declarar. Né? Eles podem achar até que venceram, mas não venceram. Nós vamos mudar essa terra, né? Eu vi, Manuel, a mensagem que você falou sobre que a tendência é que tudo vá de mal a pior. Né?
Eu vejo assim, se nós não mudarmos, ou se nós não começarmos a declarar essa mudança, com certeza, tudo vai de mal a pior. Mas se nós nos levantarmos em unidade, crendo naquilo que o Pai falou, nós vamos transformar essa terra. Nós vamos trazer o reino para a terra e vamos trazer a sua justiça. Então, é nisso que eu estou viajando, né? É isso que eu estou pensando e é isso que eu estou falando, né? Então, cada declaração de vocês que eu vejo, que eu concordo, eu não só estou lendo e no meu coração falando a mim, eu estou lendo em voz alta, crendo e entrando em concordância e unidade com vocês sobre tudo isso. Então, é assim que eu vejo a nossa situação hoje, né? E eu acho que esse encontro no período do carnaval vai ser algo tremendo, para que nós possamos colocar em prática tudo que o Espírito Santo está nos revelando, tudo que o Pai está nos revelando, né? E estarmos juntos, né? Aqui a gente está junto, mas um em Minas, um em Caruaru, outro em Pilar, mas no Carnaval nós estamos mais juntos, compactos, né? Eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar em essas vidas. Nós vamos ter essa unidade. E que esse grupinho pequeno, que a gente acha que é insignificante, vai mudar essa realidade da nação do mundo. Amém, então. Tinham 12 discípulos que 12 pessoas, um pescador, outro cobrador de imposto, outro médico, e esses 12 homens mudaram o mundo, né? Porque nós não vamos conseguir isso, com certeza. Eu creio que tudo que a gente ligar na Terra vai ser ligado no céu. Amém. Tudo que desligar aqui na Terra vai ser desligado no céu. E que as portas do inferno não prevalecem sobre nós, Amém. sobre a igreja, sobre o corpo multimembrado. Então, eu não temo nada do que eles estão falando, ou que estão fazendo, ou que intente mal contra nós, né? E eu oro para que a igreja que está aí, ela tenha revelação. Essas igrejas denominacionais, ela entre nessa revelação, né? Amém. Elas saiam desse marasmo, né? E achar que jejuar, orar e buscar, e isso não vai resolver, porque isso é lei, isso é Moisés. Agora, declarar aquilo que já é no mundo espiritual, transforma, né? Porque nós já somos mais que vencedores. Né? Que tudo já está consumado. Né? Nós só temos que declarar. Né? Haja luz, e vai haver luz. A gente vai declarar, haja justiça, e vai haver justiça. Amém. Nós temos que declarar, haja prosperidade, vai haver prosperidade. A prosperidade vai nos seguir, como seguia a José. Né? E tudo que José fazia, prosperava. E essa prosperidade vai nos seguir. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente declarar, vai prosperar. Amém? Então, nada de declarar coisas negativas, né? Ou eu acho, ou eu penso, não. Está na Bíblia, é para se declarar. Né? Amém, então. Bem-aventuranças é uma boa pedida para a gente começar a declarar, né? Com Haja certeza. justiça. Um bocado de coisa boa aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão Então fala. consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão A terra. a terra. Isso é nosso, gente. Isso é pra gente. Isso é Amém. para hoje. Acho que eu vou falar assim. Isso é para ontem, né? Então, não acho que fomos derrotados. Não acho que o sistema maligno ganhou. Não. Ao contrário, né? Eu fico imaginando quando os fariseus, os religiosos, né, olharam para a cruz e viram Jesus morrendo, né? Acho que disseram, eita, vencemos.
conseguimos o nosso intento. Né? Ele morreu. Matamos aquele que dizia que era o filho do Deus Altíssimo. Né? 3 dias depois, eles foram derrotados. Né? Ele ressuscitou. Então, gente, não tem nada perdido, nem é para a gente ficar triste, e é para declarar. Aí sim, hoje, nós temos que colocar a nossa fé em prova. Se a gente realmente crê na palavra e se a gente anda na palavra. E declarar. E declarar e declarar. Vitórias. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Né? E aonde os nossos pés pisarem, vai prosperar. Tudo que a gente fizer vai prosperar. Independente desse governo, se vai ser bom ou ruim, nós vamos prosperar na tempestade, aonde for. Porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós, sobre a igreja de Cristo Jesus. Amém?